Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para falarmos sobre a doutrina espírita, essa nossa amada doutrina, que tanto nos ajuda no nosso caminhar, no nosso dia a dia, que nos provém de tantos conhecimentos, nos leva a uma sabedoria, Se soubermos observar bem tudo que acontece à nossa volta, De tudo aquilo que estamos passando nesse período das nossas vidas, Então hoje eu escolhi uma lição aqui do Pão Nosso, a lição número 100, o Pão Nosso, que é de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Que Jesus nos ajude na compreensão dessa lição da noite de hoje, que ela é muito importante, essa lição, principalmente em tudo aquilo que nós estamos passando hoje em dia, Ela sim traz um conhecimento para que a gente olhe com outros olhos tudo aquilo que nos acontece, Então, ela chama-se Rendamos Graças. E aqui nesse versículo diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Quem falou isso foi Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Então diz o seguinte, olha que interessante, como a nossa visão se modifica quando a gente começa a observar as coisas de uma maneira diferente. Ele diz assim: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Então, nessa primeira parte dessa leitura, olha só como a forma da gente ver as coisas é completamente diferente. Muitas vezes aquele mal, entre aspas, que a gente enxerga nas coisas, eles vêm ali, esse mal, entre aspas, eles vêm ali para nos alertar, para nos ajudar a refletir, porque a gente tem que refletir em tudo que acontece no nosso dia a dia, porque, como disse em outra lição, o mais importante que nós estamos vivendo é o dia de hoje, é aquele momento, o ontem já passou, o amanhã a gente não sabe nem se vai estar aqui, não é mesmo? E o dia de hoje é o dia mais importante, é onde a gente realiza as coisas, onde a gente observa tudo aquilo que está à nossa volta, tudo o que está acontecendo, e podemos interferir, naquilo que estamos fazendo, a nós mesmos e nas pessoas à nossa volta, se nós pudermos ajudar, Então, nessas tecnologias modernas, atuais, a gente pode fazer muitas coisas, às vezes sem sair de casa, que nós estamos, a maioria de nós está muito recolhido, Não podendo sair por um motivo ou por outro, ou saindo o mínimo necessário possível, mas a gente pode realizar,
através de um telefone, através de um WhatsApp, através de um Facebook, Instagram, todas essas ferramentas modernas, a gente pode entrar em comunicação, né? E a gente movimenta tudo que está à nossa volta. Às vezes a pessoa fica preocupada só em criticar as tecnologias, mas se olharmos por um outro lado, se não deixarmos que elas absorvam a nossa vida, a gente vai tirar muito proveito. Quanta coisa a gente pode realizar, né? A gente fica sabendo de uma pessoa que precisa de uma determinadas coisas, a gente acha que alguém conhecido nosso tem aquilo que ela precisa, a gente faz essa comunicação de uma forma rápida, né? E daí a pouco já está na mão das pessoas aquele bem, aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita. É maravilhoso isso, eu acho sensacional a gente, de dentro da casa da gente, poder fazer esse agito todo, né, como a gente diz, né, agitar isso tudo através dessas tecnologias. Então a forma da gente ver as coisas, isso aí é um exemplo, né, da gente não ver só o mal numa tecnologia, mas o bem que ela pode fazer, a lição fala. Quando diz aqui que o espinho previne. Muitas vezes você leva uma espetada do negócio e fala assim, opa, por aqui eu não posso passar. Aqui tem alguma coisa de ruim. A gente fala, o lixo fertiliza. Então, quando você faz uma separação de lixo orgânico, né, como a gente procura separar o nosso lixo, né, daquilo que é reciclável, aquilo que ajuda, a gente pode fazer um adubo, né? Eu mesmo tenho aqui em casa um fertilizante feito de uma compostagem, né? Então a gente tem essa maneira de aproveitar. Basta querer, basta a nossa vontade. O sofrimento redime, né? A gente olha no momento de sofrimento, a gente faz reflexões na nossa vida. Vamos refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo. A enfermidade diverte, que muitas vezes não podemos seguir por aquele caminho que a gente estava indo, nós temos que modificar alguma coisa na nossa vida, não é isso? A morte renova sempre. Então a gente tem essa mania de encarar a morte como final, como algo tão terrível. É uma mudança de estado, né? Estamos aqui no estado físico e passamos para um estado mais etéreo. Continuamos existindo de uma forma diferente. Então tudo é a maneira de dar graças a Deus quando a gente consegue enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Essa modificação é muito importante em nossas vidas, né? Ele fala aqui, bom é o calor que modifica, né? Se você vai, por exemplo, cozinhar alguma coisa, você tem que ter um calor para que você modifique o estado daquela comida, daquele produto que você está fazendo, né? Bom é o frio que conserva. Já pensou se a gente não tivesse um freezer, uma geladeira, como é que a gente conservaria, né? Na antiguidade era completamente diferente. As pessoas muitas vezes passavam mal porque não havia uma conservação direito. Então, quer dizer, em tudo dá graças. Rendamos graças a tudo aquilo que tem. É o calor, é o frio, né? Tudo que dá nossa volta, saibamos tirar o maior proveito possível de tudo que está aqui conosco, né? A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Olha que interessante. Então ele passa aqui para uma segunda parte, né? É porque eu estou virando a página e estou falando segunda parte, né? Mas a lição é completa, é una em si, né? Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro de graça, ou melhor, o celeiro da graça em que nos encontramos. Porque muitas vezes a gente não enxerga, né? As coisas estão passando à nossa volta, em torno de nós, e a gente tem que ter esse discernimento, né? Essa forma de enxergar com olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então a gente tem que olhar por esse lado aí. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. Tá vendo que eu falei agora de olhos de ver, né? E ouvidos de ouvir. É isso aí.
Então, a cegueira interior, a gente pode ter ótima vista, usar um óculos excelente, de excelente qualidade, mas e aquela visão interna nossa? Aquela que nós vemos com o nosso coração, aquela que nós vemos com o nosso espírito. Será que ela está boa para enxergar as coisas? E a gente só vê obstáculos, só vê coisa ruim em volta das coisas. A gente não consegue olhar com esse olhar divino que existe em cada um de nós. Quando ele fala aqui, onde só existe o favor divino, o favor de Deus para nós. E a gente não consegue enxergar isso aí, não é mesmo? Prosseguindo, ele fala aqui, e sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Quando a gente pede, a gente já vai pedir só coisas boas. Ninguém vai pedir coisa ruim. Mas será que nós merecemos? Será que nós estamos agindo aqui de forma a merecer aquilo que pedimos? Então, aquilo que pedimos nem sempre vem daquela forma que nós achamos que viria. Ela vem de uma forma diferente, não é mesmo? Então a gente às vezes se aborrece, às vezes a pessoa se revolta, achando que, mas eu pedi uma coisa e me veio outra, Deus não olha para mim, começa aquela sessão de lamentos, lamúrias, né, murmúrios, né, que a gente conhece bem. Então a gente fica ali, chateado com aquilo, não era bem isso que eu queria, Deus não olha para mim, papai, tem sempre que achar um culpado, né? Não é a gente que não fez por merecer. Nós temos que achar alguém para culpar, não é mesmo? Isso que acontece na maioria das vezes. Então é isso aí, então a gente tem que ver, será que merecemos aquilo que está vindo para nós? É isso aí. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável, né? Vem num aspecto menos desejável, mas é só para ver. Será que eu vou aceitar isso? Pedir uma coisa e veio outra? Eu não mereço, eu tenho que me modificar? Tenho que fazer uma coisa diferente na minha vida? Né? Não vem com aquele aspecto tão desejável como é aquilo que nós queríamos, né? Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. É aquela maneira que, quando a gente está numa situação muito difícil, a gente dá um jeito, né, de sair daquela situação, né? Então é instigador para nós essa coisa de a gente modificar aquele estado de coisas que nós nos encontramos. Se nós nos deixarmos abater, a gente só vai afundar, e como no exemplo aqui, a gente vai se afogar, com certeza. Você pode pedir para Deus, pedir, não vai aparecer, muitas vezes não vai aparecer algo ali para te ajudar. Aí você vai ter que se virar. Você vai ter que se virar, vai ter que, de repente, você vai ter que aprender a nadar naquele momento. É assim que as coisas se apresentam. Se você não der um jeito de modificar aquele estado de coisas, você não vai sobreviver. É isso mesmo? E assim é na vida. Acontece algo ruim com a gente, que a gente considera ruim. Nós consideramos ruim. Aí a gente tem que dar um jeito de se virar, né? Se virar e sair dessa situação difícil. Então ele vem finalizando assim, rendamos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina,
em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em tudo dai graças, como sempre falou Paulo, né, o apóstolo, né, aquele que divulgou enormemente a doutrina de Jesus, né? Justamente Paulo, né, que era perseguidor dos cristãos e depois ele virou um defensor de Jesus quando ele viu a verdade esculpida em todas as suas palavras, nos seus ensinamentos. E Paulo era aquela pessoa super disciplinada, super estudiosa de tudo. Aí ele teve aquela vontade do conhecimento, de se aprofundar e conheceu. Então ele falava, em tudo dai graças. Então a lição, ela fala disso, em tudo dai graças. Muitas coisas que olhamos sob um determinado olhar, não é aquele olhar verdadeiro, que nós estamos muitas vezes olhando com aquilo que o mundo nos apresenta na primeira vista. Então devemos parar, devemos refletir no que está acontecendo. Por que está me acontecendo isso? Será que eu fiz assim, não agi corretamente, preciso modificar a minha vida neste ou naquele ponto, para a gente poder, né, ser merecedor de futuramente alguma coisa. A gente às vezes está agindo de uma forma errada. Vamos procurar ter mais amor pelo nosso próximo. E o próximo está dentro da nossa casa. Né? O próximo, o mais próximo, está dentro da nossa casa. Né? Os nossos amigos, as pessoas que estão à volta de nós. Será que estamos dando atenção devida a essas pessoas? Pessoas da nossa família, né? Não está dentro da nossa casa, mas nós temos irmãos, nós temos tios, nós temos primos, nós temos a família imensa. A extensão da família é muito grande. E eu estou falando só da família terrena, né? A família consanguínea, que é importante, a família consanguínea, para nos ajudar a levar todas aquelas coisas que nos acontecem. E tem a família espiritual também, formada por muitos amigos, aquelas pessoas que estão próximas a nós, né? Muitas vezes no próprio trabalho, né? Talvez colegas de trabalho, aquele que a gente se dá tão bem com ele, a gente fica procurando, poxa vida, às vezes eu não me dou tão bem dentro da minha casa, mas me dou tão bem com outros amigos. Por quê? Porque ele é um irmão espiritual, né? Ele faz parte da família espiritual e não da família consanguínea. Então a gente tem que fazer essas observações e dar graças por todos aqueles que estão em ao nosso entorno, né? Aqueles que estão à volta de nós. Né? A lição fala muito disso aí. Então, meus amigos, vamos nos ater assim a observar, né? A observar com os olhos do nosso espírito, os ouvidos do nosso espírito, né? Para a gente ser mais sensível a todas as coisas que estão nos acontecendo, né? E aquela primeira impressão nunca, ou a maioria das vezes, né? Não é aquela que vai ficar, né? Porque a gente tem que dar um tempo para nós, a gente tem muita coisa em volta de nós acontecendo ao mesmo tempo, esses tempos difíceis que estamos passando, mas é uma prova para todos nós. Será que vai ficar lição disso que está acontecendo? Eu espero que sim. Que fique muita lição para todos nós, né? Não é possível que a gente passou esse período imenso, fomos assim obrigados mesmo, né, a dar uma parada. O mundo estava muito desenfreado, né? Desenfreado, sem freio algum para as coisas, né? Então a gente parou, pensou, né? E viu que como eu falei de tecnologias, a gente parou e falou, gente, eu posso usar isso de uma coisa, ou melhor, de uma forma muito melhor, né?
Eu posso ajudar muitas vezes sem poder sair daqui, eu posso fazer um agito nas coisas, né? Fazer as coisas se movimentarem de uma forma diferente. Eu posso ajudar o meu próximo de uma forma diferente. Muitas vezes mandando uma mensagem muito boa, né? Para as pessoas. Então, meus amigos, o que fica dessa lição é dar graças. Tudo aquilo que está à nossa volta. À primeira vista pode parecer que, poxa vida, foi me acontecer dessa forma, né? Mas é a forma que merecemos no momento. Podemos ou poderemos merecer coisa muito melhor, mas vai depender da ação de cada um. Então, nesse ano, né, que foi tão difícil para todas as pessoas, muitas perdas da presença da pessoa, a presença física da pessoa, né? Tiveram muitas perdas, mas prossigamos e vamos dar graças em tudo que está à nossa volta, porque o plano de Deus para nós é o melhor plano possível. Ainda podemos não assim compreender totalmente, como certamente não compreendemos, que ainda somos muito envolvidos pela matéria, né? Então a gente tem essa barreira da matéria para que possamos compreender as coisas de Deus na sua completude, na sua totalidade. Então vamos pensar, vamos refletir e que possamos realmente ter dias melhores, anos melhores e que a lição fique para todos nós. Uma boa noite para todos, né? Que Jesus continue conosco. Para isso temos que fazer por merecer, né? Ele está sempre ali esperando aquela oportunidade, daquela abertura que nós vamos dar para ele entrar no nosso coração. Uma boa noite, que sejamos todos felizes. Que assim seja.